E aí, pessoal, antes da gente começar, para a gente começar a preparar o nosso ambiente, para a gente começar a desenvolver em PHP, vamos entender como é que o PHP funciona, porque esse tipo de conhecimento é muito importante, principalmente para quem está começando, entender como isso funciona, porque é base, né? São coisas básicas e a gente não pode pular a base, certo? Então vamos entender como é que o PHP funciona. A sigla PHP significa Pre-Hypertext Processor, né? Ou seja, é um pré-processador de hipertexto, e quando a gente diz hipertexto, nós estamos falando das informações de texto que circulam pela internet. Hoje em dia mudou bastante, porque esse nome ele vem de uma questão mais antiga. Antes significava outra coisa, significava personal homepage, enfim. Mas a questão, o nome não é importante, a questão aqui é como funciona. Então você está acessando o site, seja pelo celular, seja pelo computador, não importa, você é o cliente, né? O seu computador, o seu dispositivo é o cliente. E ele faz uma requisição, né? Então essa requisição vai para um servidor rodando na internet. É um computador, é um data center, é uma máquina em algum lugar desse planeta, que ali tem o site, o aplicativo escrito em PHP. Então esse servidor identifica o arquivo que está escrito em PHP, faz a interpretação desses códigos, faz o processamento. Se você mandou algum dado na sua requisição, vamos supor que você está tentando fazer um login, você mandou então um e-mail e a senha, né? Então ele vai buscar no banco de dados o seu e-mail e a sua senha, tudo isso através das programações feitas em PHP, vai verificar se você está ativo, se você realmente existe na base de usuários e vai devolver uma resposta. Essa resposta pode ser em HTML, pode ser em JSON, pode ser em XML, são formatos de resposta. A gente vai focar principalmente aqui no HTML, que é esse que constrói a parte visual da tela que a gente vê, certo? Mas a resposta pode ser em outros tipos de dados também. E então, o PHP é uma linguagem que roda do lado do servidor. As informações precisam sair do cliente e para o servidor para serem processadas no servidor. A página vai ser montada e depois da página montada, ela vai ser devolvida para aparecer ali na tela do dispositivo do cliente, certo? Então, a gente precisa de uma stack funcionando no servidor. Principalmente, assim, a gente vai utilizar três aplicativos, né? Três softwares importantes no servidor. O primeiro é o Apache Server. O Apache é um servidor HTTP, tá? Então, a comunicação entre cliente e servidor, ela se dá através de um protocolo que a gente chama de protocolo HTTP. Ele determina a forma como as informações trafegam de lá para cá e daqui para lá, correto? A variação do HTTP é o HTTPS, que é o HTTP seguro, que é que as informações elas trafegam criptografadas para que um cara mal intencionado não capture essas informações no meio do caminho e use elas de uma forma aí nada legal, certo? Então o HTTPS, que a gente vê assim na maioria dos lugares, que é o que dá esse cadeadinho aqui em cima, tem se tornado padrão. Graças a esse protocolo seguro, a internet pode fazer coisas, por exemplo, que antes não podia porque era tudo inseguro, né? Tipo, ter compra e venda de coisas, número de cartão de crédito trafegar pela rede, dados de conta bancária, enfim. Então, com o HTTPS, esse problema acabou, que vai tudo criptografado, criptografia de 32 bits, não dá para quebrar, por enquanto, né? Mas ainda não dá para quebrar essa criptografia, então tá ok, tá seguro no tráfego. Quem faz isso é o protocolo HTTP, certo? Então do lado de cá, do lado da máquina do servidor, precisa ter um software que vai ficar ouvindo, né, as requisições. Opa, chegou uma requisição HTTP, é comigo. E aí ele pega essa requisição e faz o processamento dessa requisição e devolve para quem solicitou, certo? O processamento é feito pelo PHP. Né? Então o Apache, você tem que instalar o Apache, aí você instala o PHP e linka, né? Configura o Apache para trabalhar junto com o PHP. E daí você precisa de um banco de dados, porque não dá para imaginar um aplicativo rodando, né? Uma aplicação rodando, sem que ela consiga armazenar dados, recuperar dados. E aí então a gente pode utilizar, existem vários bancos de dados disponíveis, mas a gente vai utilizar o MySQL. Bom, aí que tá. É assim que funciona o PHP. Então a gente vai precisar preparar a nossa máquina
para ter essas três coisas principais, tá? E aí, instalar um por um é meio chato e configurar todos eles é uma tarefa um pouco chata. Então, a gente tem opções que a gente baixa e instala tudo para a gente, já deixa o nosso ambiente preparado. Tá? E o que a gente vai usar para o nosso curso é o AMP Server. Tá? O AMP ele instala no Windows, ele foi desenvolvido especificamente para o Windows, e ele instala o Apache, instala o PHP, instala o MySQL e deixa tudo funcionando no Windows, prontinho para você começar a codar, certo? Existe também o XAMPP, que faz basicamente a mesma coisa que o AMP faz. Tá? Agora, eu uso na minha máquina já faz bastante tempo o AMP, porque na época que eu fui instalar, eu achei que o AMP atendia mais às minhas necessidades. Eu não sei como é que está a evolução do XAMPP nesse momento. Se você quiser instalar um XAMPP também, fica à vontade, vai fazer a mesma coisa. Mas eu instalei o AMP porque ele fornece uma forma de você trocar a versão do PHP de uma forma bastante prática. E tem algumas outras firulazinhas que ele oferece também. Eu não sei se o XAMPP está oferecendo, como criar um host virtual. E depois eu digo para vocês, eu mostro para vocês como é que faz e para que usa, né? De uma forma bem fácil, que na época, não sei como é que está agora, o XAMPP não me atendia. Então, eu utilizo o AMP. E é o que eu vou utilizar com vocês. Vou ensinar vocês a instalar o AMP, tá? E ele vai instalar todos esses três aqui que a gente precisa. Vocês vão clicar aqui, vocês vão digitar o ampserver.com, né? E aí vai ter aqui o lugar para baixar. Vai clicar aqui para baixar. Ele vai aparecer esse formulário, que é meio que uma pesquisa, mas você pode clicar nesse ícone aqui, You can download it directly, né? Você pode baixar isso diretamente. E aí você vai clicar aqui e vai fazer o download. Ele vai começar, vai jogar aqui para o SourceForge, né? E vai começar a fazer o download do seu. Mas eu não vou deixar baixar porque eu já tenho aqui baixado, tá? Eu já baixei aqui. Eu baixei os 64 bits, que essa máquina minha é 64 bits. E aí, muito simples, ele vem no instalador exe, você vai executar, vai pedir aqui a permissão, e aí você vai seguir os passos da instalação. Só vou mostrar aqui, ele vai solicitar as permissões de administrador, tá? E aí, o que vai acontecer? Depois que você fez o processo aqui todo de instalação, vamos aceitar aqui, Nest. Então, olha só, ele está dizendo que ele vai instalar na raiz C, né, na sua unidade principal do disco rígido I, na pasta UAMP64, né, no meu caso aqui, que eu baixei a versão de 64 bits, ele vai instalar na pasta UAMP64. Então, se eu der Next aqui, ele vai começar a instalar, e ok. Bom, depois de instalado, vou cancelar aqui, depois de instalados, a gente vai vir aqui no disco local, C2 pontos, a gente tem aqui pasta aqui, ó, o AMP64, tá? Você vai poder abrir, já está tudo configurado. Você vai poder abrir aqui, aí aqui dentro tem a pasta www, tá? Tem essa pasta www que é onde a gente vai colocar, aqui eu já tenho vários projetos que eu desenvolvo, tá? Que eu já desenvolvi, e cada pastinha que a gente criar aqui dentro dessa pasta www é uma pasta de um projeto que a gente vai escrever em PHP, enfim, certo? Então é aqui que a gente vai colocar os nossos projetos, tá? Quando eu inicio o computador, ele já inicia todos os servidores necessários. Vou iniciar o gerenciador de tarefas aqui para mostrar para vocês. Quando eu inicio o Windows, eu não sei dizer, mas eu acho que sim, o AMP já deixa isso configurado. Inicializa aqui, ó, ele inicializa o Apache Server, olha, tá rodando aqui, né, o HTTP Server, e tá rodando também o MySQL, deixa eu ver aqui se a gente acha aqui, que é o banco de dados. Cadê? Bom, talvez, acho que tá aqui, ó, em serviços. Se eu clicar aqui em serviço, aqui o AMP, enfim, em algum lugar aqui está rodando o MySQL, que é o servidor de banco de dados. Tá? Aqui, ó. O AMP Apache está rodando, o AMP MySQL 64 aqui, ó, em execução. Então ele já está deixando tudo rodando aqui. Eu inicio o computador, eu ligo o computador, já está tudo rodando.
Se o seu computador não iniciar logo de cara, você vai pesquisar aqui, tá? Onde você instalou, o AMP Server, que ele vai abrir o gerenciador do servidor. Tá? É um gerenciador que fica aqui embaixo, um ícone que fica aqui embaixo. Ele pediu aqui propriedade. Aqui, ó. Ele está verdinho. Quando ele está verdinho, significa que todos os serviços estão rodando, que é o banco de dados, o PHP e o MySQL. Tá? Se eu clico aqui em cima, ele vai me dar aqui algumas opções interessantes. Né? Ele vai abrir o PHPMyAdmin. Esse PHPMyAdmin ele instala junto, que é para você gerenciar os seus bancos de dados. Né? Você vai criando seus bancos de dados, mas e aí, como gerenciá-los? Aqui também tem a opção de abrir o diretório www, ou seja, essa pasta aqui www a gente pode abrir por aqui. Olha só, aqui a gente escolhe a versão do PHP que a gente está usando. Então aqui a gente vai usar a versão 7.4.26. Tá? Nós não vamos utilizar a versão 8 por enquanto. Tá? A gente vai deixar na 7.4.26, que é uma versão padrão, vamos dizer assim, que você vai encontrar rodando aí atualmente na maioria dos hosters da internet. Tá? E enfim, depois a gente vê melhor que caso seja necessário a gente mexer em alguma configuração aqui, a gente vê. Tá verdinho aqui embaixo significa que tá tudo rodando certinho. Tá? Ele está fazendo algumas coisas aqui, normal, beleza. E aí está instalado. Outra coisa que a gente vai precisar instalar também, vamos ver aqui primeiro se está funcionando, tá, gente? Para a gente ver que está funcionando, a gente vai digitar aqui, ó, localhost, no navegador da internet, que pode ser o Chrome, né, que a gente está usando. Quando a gente coloca localhost, ele entende o seguinte, que ele vai buscar um servidor que está rodando localmente, ou seja, na nossa máquina, certo? Então, ele não vai buscar na internet, ele vai buscar na máquina local. E você vai ver, se tiver tudo, né, certinho, se não deu nenhuma coisa aí na sua instalação, você vai ver essa página inicial do AMP Server, que está dizendo aqui, ó, quais são as extensões do PHP que estão carregadas. Aqui é importante a gente ter essa informação, que a gente vai usar algumas delas, tá? Depois, à medida que a gente for precisando, eu mostro para vocês quais são. E tem algumas outras opções aqui interessantes também para se utilizar com PHP e tá rodando belezinha. Se você ver essa página aqui é porque está tudo funcionando, correto? Vou abrir aqui para vocês verem também o gerenciador de banco de dados, que é o PHPMyAdmin. Ele geralmente vem sem senha, tá? Aqui ele está autocompletando porque eu tinha uma outra instalação, mas ele vem sem senha e a gente acessa através do utilizador root sem senha. Aí a gente clica aqui em executar e por aqui a gente pode criar um novo banco de dados, criar as nossas tabelas de banco de dados. A gente vai precisar fazer bastante isso no decorrer do nosso curso. É por aqui que acessa, beleza? Bom, e como que a gente vai escrever os nossos códigos em PHP? Nós vamos utilizar o Visual Studio Code, tá? Que é um dos mais utilizados. Tá? Então você vai acessar code.visualstudio.com/download e você vai conseguir baixar para o Windows aqui, você vê se o seu Windows, né, 64 bits ou 32, vai baixar aqui o Visual Studio Code, também não tem segredo a instalação, tá? Você vai poder instalar e é esse aplicativo aqui, ó, Visual Studio Code, que a gente vai poder codar em PHP para desenvolver os nossos códigos. O PHP, como é uma linguagem, né, assim como outras linguagens, a gente pode desenvolver, por exemplo, até mesmo no bloco de notas, né, gente? Porque é apenas texto, você vai escrevendo. A questão é, a gente precisa de uma ferramenta que consiga facilitar a nossa vida na hora de fazer os códigos, né? Então o Visual Studio Code ele já traz várias ferramentas que são necessárias, né? Por exemplo, questão de colocar aqui cores diferentes, dependendo do código que você está colocando ali, se é uma função, se é uma variável. Isso tudo ajuda demais durante o desenvolvimento
e é por isso que a gente precisa utilizar um editor de código específico para editar código, tá bom? Tendo isso daí, estando funcionando ali o AMP Server e o Visual Studio Code instalado, a gente já pode começar os nossos códigos.